Olá mundo Adidas, o meu nome é João Mendes e eu venho-vos apresentar o primeiro episódio do AFLA, do Adidas Football Learning Academy. E este episódio tem como objetivo explicar quais é que são as novidades do selo da Nemesis, nomeadamente da 19+, e fazer um teste em relação às 19.1 AG, para explicar quais é que são as novidades e as tecnologias que estão inerentes à construção de cada uma das chuteiras. Estás pronto para aprender mais sobre este selo? Bora lá! Mas antes de falar das mais recentes Nemesis, as Nemesis 19, convém falar onde tudo começou, pelas Nemesis 17. Tal como o nome indica, o jogador que calça estas chuteiras vai ser o Nemesis, o arqui-inimigo da defesa contrária. Quando os adversários vislumbram um jogador com este tipo de chuteiras, já sabem que vão ter que suar bastante para lhe tirar a bola. Esta chuteira foi criada com o intuito de realçar todos os jogadores que têm uma personalidade de destaque, mas também têm um estilo de jogo disruptivo e ousado. Inspiradas pelas ligaduras médicas que envolvem as articulações dos lutadores de boxe, estas chuteiras foram desenhadas para criar disrupção e progressão nos criadores ágeis dentro das quatro linhas, deixando os adversários tontos com todas as mudanças de direção explosivas e dribles de trocar os olhos. Desta forma, verifica-se que esta chuteira é para os individualistas, jogadores ágeis e imprevisíveis, que conseguem marcar a diferença no campo com lances de pura genialidade. Elas foram as primeiras chuteiras low cut, sem qualquer tipo de atacadores. Asseguram um ajuste perfeito devido às ligaduras que, como nos lutadores de boxe, permitiam a realização de uma elevada amplitude de movimentos, com um ajuste perfeito e sensação de segurança garantida. Porém, depois de ter analisado o ADN deste selo, verificou-se que era necessário proceder a algumas alterações se queríamos atingir a nossa ambição. Criar uma chuteira que liberta a máxima agilidade dos nossos jogadores, sem nunca colocar em causa a sua estabilidade e o conforto. Neste sentido, surgiram as Nemesis 19, umas chuteiras que nós estamos muito satisfeitos. Para isso, existe uma construção inovadora e utilização de novos materiais para apresentar tanto um design progressivo como qualidades tecnológicas que garantem uma vantagem competitiva no campo. Começando pelo lockdown, ou seja, a capacidade da chuteira se fixar ao pé. Verifica-se com esta e com esta chuteira. A tension tape foi construída em forma de V e estica-se em 4 direções, o que permite uma entrada facilitada do pé na chuteira. Esta também possui um elástico transversal ao peito do pé, o que permite uma fixação sem igual nas chuteiras laceless. Assim, garantimos que as chuteiras não ficam para trás quando o jogador faz aquela arrancada de deixar o adversário a comer pó. O segundo ponto é a adaptabilidade, ou seja, a tension tape tem um design 360 através do upper anatómico, aliado com o instep adaptativo, adaptado à forma do pé do atleta. Ligando o upper anatómico e o instep adaptativo com o facto do interior ter uma textura mais rugosa, permite ao pé não escorregar nos movimentos mais bruscos. O terceiro fator é o toque de bola. Relacionando ambas as características anteriormente mencionadas, podemos assegurar que a tension tape fornece um toque de bola extremamente suave e direto em toda a chuteira, evitando a interferência de materiais desnecessários, neste caso dos atacadores. Claro que estas fitas têm uma camada protetora para diminuir o desgaste da chuteira e desta fita, garantindo que tem uma maior autonomia, ou seja, podemos utilizar esta chuteira em mais jogos e assim, coitadinhos dos nossos adversários, vão andar sempre de olhos em bico. Em relação à torção, está diretamente relacionada com todos os movimentos imprevisíveis que os jogadores poderão fazer para massacrar os adversários. E qual a melhor maneira de apoiar o jogador neste aspecto? Fazendo uma separação no chassi, uma parte intermédia onde se encontra uma zona rígida entre as duas placas de pivotões, tornamos assim a chuteira mais responsiva. Para além disso, a própria forma elíptica e redonda dos pitons foi otimizada por movimentos de impulsão e rotação. Assim, a imprevisibilidade do jogador será a sua grande arma no campo. Já as 19.1 seguem mais ou menos a mesma receita que o topo de gama. A construção com atacadores permite retirar o elástico transversal presente nas plus, possibilitando assim um corte mais baixo da chuteira e um ajuste pessoal da pressão produzida pelos atacadores. Adicionando esta característica ao facto do calcanhar ser mais almofadado, fornece um conforto bastante bom ao utilizador para fazer dribles incríveis sem se preocupar com qualquer incómodo. E finalmente chegamos à parte final, à parte do feedback pessoal que eu tenho a dar em relação às chuteiras, neste caso das Nemesis 19.1 AG. A minha análise vai começar pelo upper. O upper tem um corte um bocadinho mais baixo do que as 19+, mas isto não tem qualquer tipo de problema, porque conseguimos personalizar a nossa pressão através dos atacadores e o tension tape entra em ação da mesma forma. Porque eu, por exemplo, tenho um pé, digamos, normal em termos de altura, consegui calçá-las sem problema nenhum, não tive qualquer tipo de ponto de pressão que fosse sentido ao longo das horas de gravação, mas o meu colega que foi gravar comigo tem o pé um pouco mais alto do que o meu. Apesar disso, a tension tape adaptou-se e não fez com que criasse algum tipo de ponto de pressão.
portanto é um bónus para esta esteira. No entanto, considero que o upper é demasiado rígido. Eu também tinha acabado de testar a Scopa. A Scopa, como sabem, é um modelo de pele que permite um conforto extremo e um toque de bola excelente. Estas eu senti que eram um pouco rígidas e foi um ponto menos positivo que eu encontrei nas chuteiras. Falando do chassi, não pude testar o Torsion System, no entanto testei o Sprint Frame, que é igual em todas as topo de gama AG, e é uma tecnologia que tem como principal objetivo promover a estabilidade, através de uma estrutura única que une a sola e o calcanhar, sem adicionar qualquer tipo de peso. E é uma chuteira que também se caracteriza pelos pitons mais baixos, por uma maior distribuição dos pitons e pela forma redonda característica das solas AG de Artificial Grass. É este o meu feedback em relação às novas Nemesis 19.1 e fico a aguardar o vosso feedback. Até ao próximo episódio.